Olá, estudantes! Espero que estejam bem. Meu nome é Tiago, sou professor de Geografia e a nossa aula de hoje é sobre a expansão das cidades nas áreas de várzea, tá? É da etapa complementar, módulo 3, da educação de jovens e adultos. Para a gente começar a falar sobre esse tema, a expansão das cidades nas áreas de várzea, eu apresento essa imagem para vocês e faço alguns questionamentos. Por que existem enchentes na cidade de São Paulo? Né? Quais os motivos que existem tantas inundações na nossa metrópole? Será que é por causa apenas dos lixos que estão entupindo os bueiros? Será que são por outros motivos? A gente vai entender melhor a geografia da cidade para compreender o motivo pelo qual existe tanta enchente, principalmente nos períodos de muita chuva na nossa cidade, tá certo? Para começar a falar sobre essas enchentes, a gente precisa voltar um pouquinho lá para o século XVI, no surgimento, na formação da metrópole da cidade de São Paulo, tá certo? Então eu vou pegar dois textos aqui, bem pequenos, para a gente entender como que era a metrópole, como era a cidade, melhor dizendo, naquele momento, tá bom? Então, o primeiro texto começa assim. Foi nas bandas dos terrações, próximos da linha d'água, que se estabeleceram as aldeias indígenas, vivendo da primeira terra firme e tendo água para banho, para cozinhar, para beber, peixe para pescar. O segundo trecho, ele vai dizer o seguinte: essas mesmas terras foram as primeiras ocupadas pelos colonizadores portugueses na metade do século XVI. O Tietê foi considerado pelos jesuítas como o principal motivo para a instalação, em 1554, do povoado que acabou por se transformar em 1560 na vila de São Paulo. Tá? Primeiro texto do professor Aziz Absaber, o segundo trecho da Silvia Helena Zanirato, tá bom? Então é interessante a gente entender que tanto os povos originários, os indígenas que estavam aqui antes dos portugueses e depois quando eles chegaram e colonizaram o país, a gente percebe que os indígenas eles habitavam essas áreas próximas aos rios, mas em partes mais altas. E os portugueses, observando essa sabedoria dos povos originários, também se estabeleceram ali naquelas partes mais altas, utilizando a água dos rios próximos, né, para captação, para transporte, locomoção e também para a alimentação. As próximas imagens a gente vai entender melhor como que era a fundação, como foi a fundação do estado da cidade de São Paulo, a partir desses dois monumentos, que é o Pátio do Colégio, que é ali o marco do início da cidade, em 25 de janeiro de 1554, e uma outra construção é a Capela de São Miguel Arcanjo, que ela está ali no bairro de São Miguel Paulista, que a fundação data de 1560. O que essas fundações elas têm em comum? O que essas materializações elas têm em comum? Então, tanto a igreja quanto o pátio do colégio foram construções baseadas nas aldeias indígenas que estavam já ali naquelas regiões, naquele território. Tá? Então, os portugueses eles se apropriaram desse conhecimento dos indígenas e instalaram essas construções nessas partes mais altas da cidade. Tá bom? E a gente vai precisar agora dar um salto e ir para o início do século XX, que é quando a cidade ela se transforma radicalmente, tá? A partir da industrialização. É quando a cidade ela começa a se transformar, tá bom? E para a gente entender por que essas enchentes elas ocorrem, tá bom? Então, o que acontece no século XX, diferente lá do século XVI? Muitas transformações elas ocorrem, tá? A gente tem a industrialização da cidade de São Paulo, fruto das riquezas acumuladas com a cafeicultura. Então, o estado de São Paulo, todo o interior, ele tinha grandes plantações de café. E esse café, ele fez com que a metrópole ela acumulasse muita riqueza para posteriormente ser hoje, né, o estado e, consequentemente, a cidade mais industrial do país. Então, isso fez com que a cidade ela se expandisse
industrialmente. Com isso, nós também tivemos o aumento da população, principalmente devido aos fluxos migratórios, né? As pessoas vindo para a metrópole para ter a oportunidade do emprego, né? Da melhoria da qualidade de vida. Nós tivemos a expansão da metrópole também para as áreas mais distantes do centro e um crescimento desordenado. Por quê? Porque muitas dessas indústrias elas se instalaram nas regiões mais periféricas, próximas às várzeas dos rios, às laterais, nos leitos dos rios, tanto para captação de água quanto para jogar, né, os seus dejetos, as suas poluições, né, da sua produção industrial. E também um outro fator importante, são vários, mas um que nós podemos considerar, foi o foco no desenvolvimento da indústria de automóveis, a indústria automobilística, e no sistema rodoviário como principal meio de locomoção no interior da cidade, né? Então nós fizemos bastante estradas, nós construímos bastante rodovias, nós vendemos muitos carros, investimos na indústria automobilística e pensamos nesse transporte muito de forma individual. Isso fez com que também a gente não olhasse para os rios da metrópole, porque as áreas de várzea elas foram ocupadas tanto pelas indústrias, também por moradias e principalmente por estradas pavimentadas para que os carros pudessem transitar, se locomover. Para a gente ter uma ideia, esse mapa do próximo slide, ele vai mostrar a quantidade de rios que a metrópole possui, né? A gente não imagina muitas vezes o tanto de rio que nós temos embaixo dos nossos pés. Muitos canalizados, muitos estão aterrados, muitos estão a céu aberto, infelizmente, poluídos, né? Mas a gente tem uma grande quantidade. Todos esses riscos, esses pontos azuis, são de ou nascentes ou dos mais de 800 cursos d'água que estão sob o concreto da cidade de São Paulo. Nós temos aproximadamente 5 mil quilômetros de cursos d'água em toda a cidade. 30% estão dentro de um cano e mais de 10 mil nascentes em toda a metrópole, tá certo? Então, devido a essa quantidade de rios e por nós não pensarmos muitas vezes nesses rios ou não criarmos parques ou invadirmos áreas de mananciais, ocuparmos essas áreas, né? Falta de um ordenamento urbano, muitas vezes a gente sofre com essas inundações periódicas, tá certo? Aqui nós temos duas imagens que vão expressar bem como nós não olhamos ao longo da história, principalmente no século XX, para os rios da cidade de São Paulo. Aqui nós temos duas imagens. Uma é o trecho do Rio Tietê e Pinheiros, é a confluência, ou seja, o encontro desses dois rios. E o outro é um trecho do Rio Tietê. Olha como esse trecho do Rio Tietê com Pinheiros, ele tem muitos meandros, ou seja, curvas, né? E essas curvas, ela automaticamente até mudava de localidade de acordo com as cheias, com as inundações, com as chuvas periódicas, né? Então, o rio ele tinha uma várzea de inundação periódica que fazia com que ele se expandisse e depois se retraísse normalmente, e até mudava esse curso d'água, né? Esses meandros, eles viravam uma grande planície de inundação. Em contrapartida, do outro lado, já no século XX, principalmente agora, século XXI, nós temos um rio retificado, né, que temos muitas construções ao seu lado, na sua várzea, e não pensamos que, periodicamente, esse rio ele tem uma espécie de memória que faz com que ele inunde e volte ao seu leito normalmente. Então, a grande questão é que nós não pensamos aonde nós poderíamos ocupar, construir, para que a cidade não sofra com essas inundações, que é o rio ou os rios da metrópole tendo o seu caminho natural a fazer, tá? Para a gente finalizar, nós temos aqui 3 sugestões para vocês aprofundarem seus conhecimentos sobre os rios da metrópole, para a gente olhar esses rios de uma outra forma, tentar viabilizar de alguma forma um outro olhar para esse curso hidrográfico da nossa metrópole, tá? E para a gente
criar parques e outras formas de relacionar com esses rios, tá certo? Então, um grande abraço, espero que vocês aprofundem os conhecimentos e até a próxima.